Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Muito boa tarde, está no ar o programa Falando com e esta semana continuamos com mais uma entrevista no âmbito do ciclo que iniciámos há 2 ou 3 semanas, agora estou baralhado, em que estamos a entrevistar os eleitos na Câmara de Évora. Falámos com a vereadora do movimento Cuidar de Évora, Florbela Fernandes. Na semana passada entrevistámos o vereador do PSD, Henrique Sinsim, e esta semana é a vez de José Calixto, vereador do PS na Câmara de Évora. Muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite. Muito bom dia, Sérgio, obrigado pelo convite. É uma oportunidade que tentaremos aproveitar para de alguma forma demonstrar também qual tem sido o nosso trabalho e as nossas preocupações na Câmara Municipal de Évora. Muito bem. Fica já agora a nota que terminamos este ciclo na próxima semana com a entrevista ao Presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto Sá. Hoje estamos à conversa com José Calixto e começava por lhe perguntar, passaram 2 anos e meio das eleições legislativas, 2 anos e meio das autárquicas. Peço desculpa, das autárquicas. Isto são muitas eleições e uma pessoa fica baralhada. Agora temos as europeias, mas fez bem em corrigir. Portanto, passaram 2 anos e meio das autárquicas, 2021, em que a Câmara ficou, o Executivo ficou muito espalhado por vários, enfim, não me recordo de alguma vez ter acontecido esta dispersão de eleitos na Câmara Municipal, mas já lá vamos. O que é que acha destes 2 anos e meio de mandato? Vamos lá ver, foi um projeto e está a ser um projeto político interessante, um projeto totalmente diferente de tudo aquilo que tinha sido a minha vida política até agora, enfim. Naturalmente fui autarca e tenho muito orgulho nisso durante 4 mandatos. Primeiro como vice-presidente, não é? Primeiro como vice-presidente e 3 maiorias depois nos 3 mandatos que a lei permite e obviamente vinha de um hábito de fazer acontecer as coisas. E cedo percebi que naturalmente respeitando o resultado eleitoral, tinha que não fazer acontecer as coisas, mas, enfim, contribuir para que alguém que tem essa responsabilidade as faça acontecer. Enfim, passados 2 anos e meio, uma autêntica desilusão este período, porque, de facto, aquilo que nós sentimos no dia-a-dia da vida do funcionamento desta Câmara Municipal é muitos sims, mas na prática não se traduzem em nada daquilo que combinamos e, portanto, foram 2 anos e meio em que fomos perdendo gradualmente a confiança política numa força política que tem uma maioria muito escassa, mas que tem legitimidade para estar a governar e que, naturalmente, desde o primeiro momento nos colocámos ao lado da solução e fizemos uma oposição responsável. Daremos com certeza alguns exemplos disso, mas que, passados 2 anos e meio, reforço a ideia, tem sido uma autêntica desilusão. Mas quando diz que há muitos sims, mas depois não se concretiza, isso quer dizer o quê? Quer dizer que há decisões tomadas em reunião de Câmara que depois não têm andamento? Sim, claramente. Falemos em processos estruturantes, não vamos tratar daqueles assuntos que levamos à Câmara porque os munícipes nos pedem para serem resolvidos, que são ou não resolvidos, nos tempos adequados ou não é isso que interessa. Interessa talvez falar de processos estruturantes para a Câmara, sei lá, a negociação do orçamento é um processo que todos os anos, enfim, no fundo, transmite aquilo que são as prioridades políticas das várias forças políticas. Obviamente que em sede de negociação de orçamento temos feito um trabalho sério, sustentado em documentos que demonstram as nossas prioridades e que demonstram o tempo em que achamos que essas prioridades são possíveis, porque não se pode fazer tudo no mesmo dia e de forma que não há recursos para isso. Só que depois chegamos ao final do ano económico a que esse orçamento se diz respeito e nada acontece conforme aquilo que temos previsto. Sei lá, nós estamos preocupados com o Plano Local de Habitação, portanto é mais que óbvio que Évora tem um problema gravíssimo de habitação, de gestão urbanística. Concretamente, o Plano Local de Habitação é um plano que foi um dos primeiros a ser aprovado e a ser, enfim, protocolado, mas que tem uma execução absolutamente marginal.
Num concelho como Évora, isto é um dano ao futuro do concelho, é um dano político que se está a causar, porque se os recursos existem, se eles podem, corremos até o risco de poderem ser desmobilizados para outros concelhos, porque os recursos a nível nacional não são ilimitados e esta é uma matéria transversal de dificuldades em muitos territórios do país. E se nós assistimos a isto, obviamente que, sendo responsáveis, estamos muito preocupados e é uma desilusão. É uma desilusão não se criarem fatores de atratividade económica no concelho de Évora, não criar condições para que os empresários, as empresas, os munícipes que queiram ser empreendedores possam ter condições, enfim, das mais variadas ordens, condições de desburocratização, desde logo nos licenciamentos dos projetos, de facilidade de instalação numa fase de startups, numa fase de início das empresas. Enfim, tudo isso nós temos como guião o nosso programa Valorizar Évora, que apresentámos aos évorenses no início, e que nos fica uma imensa tristeza de não podermos estar a trabalhar de facto. Não é dizer que vamos trabalhar ou dizer que iremos fazer e depois fazemos ou não fazemos em prazos completamente desproporcionados às necessidades. Era de facto estarmos a contribuir para o desenvolvimento com outra velocidade, e não arranjar desculpas que nos levam a tempos idos de há 10, de há 15 anos, que aconteceu isto, aconteceu aquilo. Tudo isso já foi julgado politicamente. Neste momento, acho que os évorenses estão à espera de pessoas que façam, pessoas que tenham experiência, que não utilizem de métodos populistas para, enfim, iludir aquilo que é a necessidade da ação do Conselho, e que não utilizem de calculismos políticos. O que há aqui necessidade é de fazer. E é essa a nossa tristeza. Enfim, do diagnóstico que faz, porque é que não se faz? A incapacidade dos serviços, da gestão CDU, onde é que está o problema? Onde é que para? Vamos lá ver. Há teorias até da conspiração que eu não iria por aí, porque de facto acho que no limite nenhum évorense responsável, nenhum autarca évorense responsável pode ser acusado de querer mal à sua terra. No limite, eu quero acreditar nisso. E, portanto, vamos àquilo que são factos e despistarmos essas teorias que, por vezes, nos fazem pensar, mas não queremos ir por aí. A organização, neste momento, do município e da Câmara Municipal de Évora e dos seus serviços é uma organização que deixa muito a desejar por falta de capacidade política de gestão, ou seja, uma Câmara como Évora, com dois elementos políticos eleitos com funções executivas, com dedicação temporal, é algo que roça o ridículo, porque não é possível duas pessoas, por supra-sumos que eles fossem, gerirem uma instituição destas. O que dissermos em contrário é pura demagogia. Os pelouros todos da Câmara estão concentrados em duas pessoas. Estão concentrados em duas pessoas. Nós já assistimos a reuniões de Câmara em que temos um autarca eleito com funções ou com dedicação de tempo a debater com os outros 5 autarcas eleitos. E, portanto, aí também quero deixar claro que nós, no início, e isso seria com certeza, enfim, em termos pessoais dos autarcas que fossem assumir essas funções, não seria bom, com certeza, porque tínhamos que nos dedicar a uma missão autárquica com dedicação de tempo, sem termos a maioria para poder gerir a Câmara, mas no início recordo que os autarcas do Partido Socialista fizeram uma proposta muito concreta de repartir os pelouros com a força vencedora, em que, obviamente, haveria 2 autarcas de cada força política, em que a força mais votada teria a presidência e a segunda força mais votada, o Partido Socialista, teria a vice-presidência, e seria, obviamente, um cenário de governabilidade totalmente diferente. Acredita que seria diferente?
Seria diferente porque... Era um género de geringonça, não é? Não, ouça, seria diferente. As geringonças em termos locais não as podemos interpretar como em termos nacionais. Nós, se tivéssemos 2 autarcas de cada uma das forças mais votadas, teríamos certamente pessoas que estavam a fazer acontecer projetos em que acreditavam. E se isso não acontecesse, também seria diferente, ou seja, acabava. Porque não poderíamos era estar 2 anos e meio a ser responsabilizados por uma inércia total dos serviços, que hoje estamos aqui a acusar a força que não quis essa coligação, a CDU. E, portanto, teria que ser diferente, porque aquilo que os éborenses acreditaram que poderia ser uma solução, ou seja, a repartição do poder autárquico... Acha que foi isso que os éborenses escolheram? O sinal que deram nas eleições foi esse, ou seja, para haver entendimentos para que a Câmara fosse governável? As eleições de 2021, quanto a mim, foram precedidas de uma fraude política, de um ataque a um candidato, a pessoa que o Sérgio tem à sua frente neste momento, e, portanto, aquilo que acho é que essas eleições foram falseadas. Hoje, todos os acontecimentos que existiram nessa altura, de acusações de usurpação de vacinas, de tudo isso foi arquivado pelo Ministério Público, todas essas acusações, não com uma arquivação do género, não há provas mas sim com uma arquivação em que se disse que as pessoas tomaram as atitudes mais adequadas face às circunstâncias. Porque recordo já agora, e não tenho nenhum problema em falar nisso, fui acusado de usurpar uma vacina contra a Covid-19 quando eu andava diariamente com 80 idosos lá dentro. Ora, o Ministério Público veio dizer o óbvio, o que seria se eu não a tivesse querido tomar. E, portanto, isso foi motivo para os mais infames ataques de caráter de uma pessoa que, obviamente, tem muito orgulho naquilo que fez e que o fez para defender aqueles que estavam ao seu cuidado. E, portanto, isso acabou por falsear o resultado. Ou seja, prejudicou na votação. Sim, claramente. Repare, o meu partido, o Partido Socialista, cerca de um mês antes das eleições, um mês e uma semana, fez uma sondagem na qual eu tinha 18 pontos percentuais atrás do Partido Comunista, da CDU. Eu acabei com 270 votos atrás. Portanto, como deve imaginar, foram muitas conversas com os munícipes, cara a cara, em que eu ficava para trás, a minha comitiva eleitoral ia para a frente, eu ficava para trás a explicar o que se tinha passado. Enfim, alguns, os meus argumentos escolheram, outros, a impregnação desta campanha era tal que, obviamente, não tive total sucesso. Mas não fico minimamente melindrado com um resultado em que um mês antes, e essa sondagem naturalmente existe, tinha 18 pontos percentuais de atraso e acabei a 270 votos. Mas isto para dizer que, obviamente, a opção dos éborenses, e essa foi a sua pergunta, para mim foi claramente condicionada por esta campanha. Recordo que, aliás, um dos partidos que suportou a coligação de direita pediu a minha demissão de todos os cargos públicos que tinha na altura. Portanto, isto são recortes que facilmente podemos... Foi o CDS. Foi o CDS local. E estamos a falar de partidos e de instituições nas quais alguns dos meus amigos mais sólidos pertencem. Portanto, nem sequer há aqui, da minha parte, nenhuma mágoa em relação a tudo isso. São circunstâncias que aconteceram, que hoje estão na Justiça porque nós colocámos esse processo na Justiça e que, se calhar, há de haver algumas pessoas que podem estar preocupadas com esse processo, não nós, de certeza, porque têm que ser responsáveis por aquilo que fizeram. Mas por difamação? Sim, por difamação, por graves danos a uma instituição que é uma instituição séria, que é uma instituição que hoje se aproxima o dia, enfim, em que vai alargar mais uma oferta, uma unidade de cuidados continuados de convalescença para apoiar o Hospital do Espírito Santo de Évora nessa matéria, uma instituição que tem à sua guarda uma centena de crianças, mais do que uma centena de pessoas idosas, algumas dezenas de doentes, e que foi atacada da forma que nós vimos, com telejornais a abrirem, com primeiras páginas de jornais em dias seguidos a difamarem, e tudo isso, obviamente, que não dando a primeira responsabilidade aos órgãos de comunicação social, porque esses vinculam fontes,
temos que ir às fontes e apurar responsabilidades. Isto só para dizer que, no fundo, todo este cenário macabro, desumano, cruel, que incidiu sobre pessoas e sobre instituições, foi claramente condicionante da vontade coletiva, da expressão da vontade coletiva dos aburenses, claramente. Estamos a falar da Fundação Maria Inácio Vogado Perdigão Silva. Fundação Maria Inácio Vogado Perdigão Silva. Em Reguengos de Monsaraz, onde foi um dos primeiros surtos de grande dimensão da Covid-19 no país. Sim. E, portanto, só para situar as pessoas, quem nos ouve. Não, claro. Deixe-me perguntar, e esta paralisação tem a ver, ou seja, se a oposição à gestão CDU obstaculiza a ação da Câmara? A ação da gestão? Eu nem quero avaliar que o faça deliberadamente. Agora, reconhecemos hoje todos, eu penso que até os próprios reconhecem, que é impossível despachar com uma série de quadros técnicos de chefias da Câmara, despachar com regularidade e com a celeridade adequada e terem tempo para analisar dossiês. Não é possível. E, portanto, a decisão da CDU de querer ser a única a estar os 4 anos em funções executivas na Câmara Municipal de Évora é uma decisão cujas responsabilidades lhe devem ser assacadas. Porque, obviamente, nós temos, como políticos eleitos, temos que respeitar a vontade expressa nas eleições, mas essa vontade tem que se saber interpretar e, com certeza, que os éborenses, quando expressaram essa vontade, não quiseram dizer que a Câmara deveria ser bloqueada com uma única força política, com 2 elementos que deveriam gerir toda a Câmara. Isso tem levado a decisões, reestruturações e decisões de reformas necessárias na Câmara não sejam implementadas. Nós temos uns serviços de urbanismo que são... é um drama neste momento nós percebermos o que se passa com alguns processos de urbanismo. E esse drama é todos os dias denunciado, todos os dias, todas as reuniões públicas de Câmara. Ainda ontem, não é? É denunciado por nós. Nós ontem denunciámos uma situação em que os serviços municipais claramente estão a contradizer o Presidente da Câmara, mas a contradizer de uma forma em que o Sr. Presidente, ontem, a resposta que me deu foi: então, se isso está dito pelos serviços, isso não é correto. Bom, mas e de quem é a responsabilidade? Quer dizer, eu imagino que não deva ser minha ou do promotor. Mas quando estamos a falar destes processos, não é a defender um caso isolado de um interesse privado, que também é legítimo, é a defendermos, por exemplo, neste caso, é a defendermos um empreendimento, que são várias dezenas de moradias, que Évora precisa, naturalmente, e que está há vários anos com estes episódios, estas ocorrências. E nem sequer, e eu já lhe disse isto várias vezes ao Presidente da Câmara, nem sequer tem a ver com o apurar das responsabilidades. Não é isso que nos interessa. Eu não vejo estes processos como as pessoas estando preocupadas em saber quem é que é o responsável. Eles querem saber quem é o responsável por não avançar, que é um bocadinho diferente. E, portanto, essa é uma das áreas que nos preocupa. Como disse, a execução do Plano Local de Habitação é claramente outra área em que tem que ser apurada a responsabilidade do porquê de termos, se calhar, 2 ou 3% executado dos 62 milhões de euros. Essa postura dos serviços de urbanismo é que está a agravar o problema da habitação em Évora? É um dos contributos decisivos, sejamos claros, quer dizer, nós quando temos uma urbanização do Moinho 2, cujo plano de pormenor foi publicado em 2012, salvo erro, no dia 12/6/2012, é uma data fácil de decorar, até hoje continuam a haver problemas e continuam a haver propostas que aparecem na Câmara com um mapa que está ultrapassado, depois substitui-se o mapa. Agora o problema tem a ver com uma passagem que tem que ser subterrânea à linha férrea e os promotores, como neste momento só vão avançar com a primeira fase, estão a discutir se pode ser elevada. Mas ainda ontem também confrontei o Sr. Presidente com isso, quer dizer, quando se faz a linha férrea em Évora e quando essa linha férrea está próximo e precisa de acessibilidade para uma zona que vai ser habitacional, qual é a dúvida que tem que haver o planeamento e que essa linha, nem que seja a infraestrutura dessa passagem subterrânea, tem que lá ficar feita.
Nós agora, se quisermos ter essa mesma passagem na linha férrea que passa em Évora neste momento, naturalmente, que chega a Évora neste momento, temos que, pura e simplesmente, cortar durante não sei quanto tempo esta linha férrea. Com prejuízos, não é? Está avaliado em 2,5 milhões de euros o custo dessa passagem subterrânea. Ora, metermos a cabeça na área e dizer que é o promotor que tem que fazer esta infraestrutura é pura e simplesmente obstaculizar um projeto que são cerca de 350 habitações. Vamos olhar agora para outras, para outras questões que marcam a cidade. Por exemplo, a Capital Europeia da Cultura. Estamos os anos passam depressa, já se começa a sentir, ou cada vez vai ser também uma forma, vai ser progressivamente que vamos começar a sentir a visita de mais turistas, o início de algumas iniciativas. Claro. Perspectiva é que está em relação à Capital Europeia da Cultura? A introdução da sua questão, Sérgio, é um pouco o mote para lhe dizer que este projeto tem que ser um projeto no qual a cidade já tivesse a pensar. A cidade tem que pensar em si, tem que pensar quais são as prioridades para poder encarar este projeto. O projeto, neste momento, a candidatura que ganhamos de Capital Europeia da Cultura 2027 vai acontecer. Mas para ela acontecer previamente questões de acessibilidade, de mobilidade, de modernidade na recepção de quem nos visita, de questões de pensar o que deveria ser nessa altura já uma rede de transportes públicos que pudesse desanuviar o centro histórico, que tem características absolutamente únicas, o maior centro histórico de Portugal e o mais rico certamente. Tudo isto está a passar o tempo na tal inércia que falávamos, e é isso que nos custa, porque estes não são 4 anos quaisquer. Estes são 4 anos em que nós deveríamos estar com toda a pujança a ir buscar fundos ao Alentejo 2020, deveríamos estar a captar recursos já e de forma planeada, com projetos executados já em carteira para concorrer a esses concursos do Alentejo 2030, deveríamos estar a candidatar-nos ao PRR, nomeadamente no PLH, no Plano Local de Habitação, e deveríamos estar mais empenhados nas acessibilidades que vão de alguma forma também distribuir a circulação na cidade para o novo Hospital Central do Alentejo, e deveríamos estar com um planeamento de execução daquilo que são os fundos dedicados à Capital Europeia da Cultura. Eu estou aqui a dispersar-me um bocadinho porque tudo isto está ligado, quer dizer, nós não podemos encarar este processo da Capital Europeia da Cultura como um projeto qualquer em que vamos executar um pavilhão multiusos, vamos executar uma infraestrutura cultural qualquer e por aí fora. Não, a cidade tem que ser pensada para esse projeto e o pensar a cidade tem que ter capacidade de execução de mais áreas do que não aquelas que estão estritamente ligadas à Capital Europeia da Cultura. E o que é facto é que nós, para além da falta de informação que temos sobre o projeto, isso não vou aqui também perder muito tempo com isso, mas é um facto, mas nós não vemos as coisas acontecerem e quando circulamos por outras cidades que já foram, capitais europeias da cultura, ou que pura e simplesmente têm muito orgulho no seu património histórico construído, vemos uma diferença enorme. Nós, se nos queixamos da forma arcaica como a cidade encara a sua limpeza ou a sua recolha de resíduos sólidos urbanos, ou a sua mobilidade em segurança, se nos queixamos disso, estamos-nos a queixar num cenário em que temos objetivos a cumprir absolutamente que poderiam transformar o futuro do Concelho. E não estamos a ver nada acontecer. Portanto, a Cidade Europeia da Cultura, a Capital Europeia da Cultura 2027 preocupa-nos muito, mas é mais um motivo de preocupação a acrescentar a todos aqueles que... Ou seja, o crítico é sobretudo falta de estratégia, falta de ligação dos vários projetos. Falta de capacidade de execução. Repare, nós temos uma Mas porquê? Porque não há projetos, no fundo, não há candidaturas para avançar Não há um master plan, não há um plano geral daquilo que se quer. Nós, por exemplo, há uns meses atrás fomos confrontados com a ideia de, olha, querem
querem construir o pavilhão multiusos da cidade neste sítio? Bom, mas este sítio, que é ali nas na Portas zona da Viz, das Portas da Viz, este sítio tem que ser enquadrado qual é o plano de expansão da mobilidade da cidade, com que tipo de mobilidade, com mobilidade coletiva, portanto com uma rede de transportes públicos, com vias de mobilidade ligeira em segurança estruturadas. Como é que nós vamos fazer circular as pessoas? Quer dizer, faz mais sentido pô-lo ali ou pô-lo numa zona mais cómoda em termos de mobilidade, relativamente, por exemplo, à futura expansão do Hospital Central do Alentejo? Ou seja, nós somos levados a tomar decisões que não temos a visão geral do que é que se pode pensar para a cidade neste enquadramento e, portanto, digamos que falta estratégia. Porquê? Porque este Executivo está em fim de vida, está em fim de ciclo, vida política, naturalmente, está em fim de ciclo e não vemos ambição para olhar para o futuro e ver um horizonte que seja coerente. E não se pode andar aqui a decidir peças, por exemplo, faz-se uma obra que passa pelo Rossio de São Brás, mas essa obra, a intencionalidade primeira é a ligação, e bem, a ligação entre a estação ferroviária e o centro da cidade, enfim, a Avenida da República, a Praça de Giraldo, e, portanto, passar a haver aí uma zona de circulação intermodal. Mas será que o Rossio de São Brás não tem a dignidade na cidade para ser incluído e ser uma peça fundamental dessa intervenção? Fez-se essa intervenção só porque sobrava uma verbazinha final do PEDU? Está a ver? São questões de estratégia que já não ocupam os autarcas de hoje em Évora, aqueles que têm funções executivas. E isso entristece-nos mais uma vez porque estamos a perder tempo. E mais do que o tempo presente que estamos a perder, entendemos que no futuro podemos ser seriamente prejudicados. E isso não se recupera, porque a história não se reescreve. E, portanto, é um drama existencial que temos aqui. Mas ainda vamos a tempo? Ainda vamos a tempo de aproveitar ou acha que já estamos... Enfim, o tempo passa depressa, não é? Certo. Não podemos ser pessimistas nem fatalistas. Vamos sempre a tempo de alguma coisa. A questão é que, certamente, o tempo que se está a perder, essa história já não se reescreve. O que é que aconteceria se um programa que nos acompanha, que é o programa Valorizar Évora, e que eu dou muito valor, ele está já bastante gasto na sua capa e no seu interior, o que é que seria se nós tivéssemos a oportunidade de estar a implementar este programa? Ele está aqui, não é nada de escondido e, portanto, todos podem ter acesso, se calhar todos o têm em casa, que nós distribuímos de forma massiva em 2021. O que é que seria? Quer dizer, isso é algo que não nos deve ocupar muito tempo, apenas como reflexão, porque, como o Sérgio disse, se amanhã houver uma mudança de comportamento dos autarcas comunistas com funções executivas na Câmara, nós seremos os primeiros, e essa mudança de comportamento e de atitude for no sentido que estamos aqui a transmitir, que achamos que é o adequado, no sentido de criar uma estratégia para a cidade, de mobilizar a cidade, de mobilizar os serviços municipais a outros níveis, enfim, de capacidade de execução e de captação de recursos, obviamente nós seremos os primeiros também a acompanhar essa mudança enfim, de atitude, porque não estamos aqui para, não fizeram nada, agora vamos até ao fim do mandato votar contra tudo. Não, nós estamos constantemente, esta entrevista é uma forma de pressão dos autarcas comunistas a pensarem e a refletirem para mudarem um bocadinho de atitude e colaborarem connosco, ou melhor, aceitarem a colaboração. Claro, aceitarem a colaboração, porque essa, desde o primeiro momento que foi dada e de uma forma altruísta. Então, porque... é daí que ou seja, é a justificação para as abstenções do PS aos principais documentos da Câmara, os orçamentos, os planos de atividades. É essa a justificação? O PS não quer obstaculizar... Não, a justificação é simples. Nós nunca votaríamos uma proposta, nem abstenção, uma proposta inicial que nos tivesse sido apresentada nos 2 primeiros exercícios autárquicos. Portanto, foram-nos apresentadas propostas, nós fizemos contrapropostas, suportámo-las em documentos, por exemplo, a nossa declaração de voto dos documentos de prestação de contas de 2023 são 24 páginas de documentação
que reportam também tudo aquilo que tem vindo a ser a nossa atitude. Portanto, nós temos uma história que, no início, na negociação do primeiro orçamento, foi-nos apresentada uma proposta que recusámos, fizemos essas contrapropostas, como ia a dizer, e foram aceites. O problema é que 2 anos depois de aceites as nossas contrapropostas, de colocados timings em alguns projetos e de nada acontecer ou quase nada acontecer, nós não temos já margem de manobra perante os éborenses para continuar a viabilizar esses documentos. Daí, por exemplo, que nos orçamentos, é como disse, abstivemos porque não é o nosso projeto, mas reconhecemos que foram incorporadas um conjunto de propostas do Partido Socialista com timings que não foram, na sua grande maioria, cumpridos e, portanto, no terceiro orçamento, se calhar já não há margem ou temos que ter mais seguranças para poder sequer abster-nos, porque não podemos dar uma terceira oportunidade quando as outras 2 não foram de facto cumpridas. Por exemplo, a prestação de contas já não é bem assim. A prestação de contas, a última prestação de contas, votámos contra, fomos a única força política a fazê-lo, embora algumas até tivessem mudado de opinião durante a reunião, mas pronto, cada um fica nestas matérias. Foi o caso do PSD? Não sei, eu penso que o PSD, enfim, não mudou de opinião porque não disse o sentido de voto quando apresentou a declaração de voto, mas enfim, o movimento apresentou a sua intenção de votar contra e depois mudou para a abstenção. Pronto, mas isto para dizer que aí é que já não conseguimos acompanhar porque pronto, estão identificados graves problemas com as contas, em nosso entender, e portanto votamos contra. Portanto, não há... Mas a Câmara a dívida municipal tem descido nos últimos anos. Que preocupações é que tem em relação às contas da Câmara? Temos preocupações sobre a fiabilidade das contas da Câmara. Ou seja, nós temos alguns sinais de que poderá haver despesas que não estão nas contas. Temos sinais e provas claras de que as reconciliações bancárias não são feitas. Vimos de um processo que causou quase €500 mil de prejuízos, mas que não está ainda determinado. É um valor determinável. Estamos a falar do desfalque na tesouraria. Estamos a falar do alegado desfalque. Do alegado desfalque, e estamos a falar de um processo de funcionamento. Ou seja, não havendo controle interno, isto é quase um ato reiterado no tempo. Não foi alguém que supostamente lá foi num dia ou 2 e fez um desfalque. Não, isto é uma forma de funcionamento que de uma vez por todas tem que ser terminada. Ora, se nós vimos desse acontecimento que tem consequências, independentemente das responsabilidades, tem consequências de desaparecer €500 mil. Muito bem. Então, e não fazemos as reconciliações bancárias logo no ano seguinte? Cuidado, há aqui mais alguma coisa que tem que se juntar a esse €500 mil? Estamos a falar de responsabilidades graves e, portanto, nós não podemos ficar minimamente ligados a isso. Isto tem a ver também com a falta de disponibilidade, obviamente, gerir financeiramente uma instituição destas não pode ser feita como part-time, tem que ser feita a tempo inteiro e tem que haver recursos políticos responsáveis, que são, no fundo, os responsáveis eleitos, para fazer essa gestão. É isto que nos choca numa Câmara que certamente não tem nenhuma situação igual nas suas pares, nomeadamente de capitais de distrito e capitais de NUTS 3. Não terá nenhuma Câmara a ser gerida desta forma. E temos, de facto, feito tudo para que possa haver uma alteração. A 1 ano e pouco das eleições temos muito poucas esperanças que este Executivo, de facto, mude esse tipo de comportamento. Há pouco dizia, enfim, manifestava disponibilidade para colaborar com a gestão CDU. Vê essa disponibilidade também do outro lado, do outro lado da oposição, ou seja, do Movimento Cuidar de Évora e da coligação que junta PSD, CDS, PPM e MPT? Repare, não me tenho... É uma oposição de bota abaixo. Há quem diga, por exemplo, no caso do Movimento, que vota muito ao lado da CDU. Repare, eu desvalorizo completamente os votos da restante oposição. Desvalorizo no sentido
eu tenho que me preocupar com a minha coerência política, a minha, em nome do Partido Socialista e da minha colega que está também a representar o Partido Socialista, e temos que ter absoluta segurança de que as nossas atitudes são as corretas para os éborenses. Isso é incompatível às vezes com tentarmos perceber as mudanças de opinião, enfim, as votações das outras forças políticas. Por isso é que eu digo, não nos podemos preocupar com isso, porque isso leva-nos sempre a calculismos, a fazer contas. Não, nós não falámos nunca sobre combinar votações com nenhuma das outras forças políticas, e isso levaremos até, pelo menos enquanto eu estiver nestas funções, levaremos isso até ao final, porque não me faz sentido, porque, por exemplo, nas contas, nós fizemos uma análise detalhada, falámos com quem tínhamos que falar, produzimos um documento responsável sobre a análise das contas. Eu não consigo perceber que numa reunião de Câmara eu mude de opinião sobre essas matérias. Não consigo, quer dizer, mas pronto, pode ser defeito meu, porque aquilo que encontramos suportou fortemente uma votação contrária de não aprovação das contas, que aliás ainda não foram sequer votadas em Assembleia Municipal. Portanto, sinal de que nós estaríamos corretos é a retirada do ponto da ordem de trabalhos da última Assembleia Municipal pelo Sr. Presidente da Câmara, que naturalmente sente a obrigação de dar mais algumas explicações sobre as contas. Já, enfim, já temos mais de 30 minutos de conversa e eu, enfim, registrei aqui uma série de reparos. Perdão. Registrei aqui uma série de reparos, críticas à gestão CDU. Não encontra aspectos positivos na gestão CDU? Repare, a gestão CDU é uma gestão esforçada. Quando nós aqui estamos a criticar a gestão CDU, é uma crítica com todo o respeito pelas pessoas que são os protagonistas políticos. Não, enfim, são pessoas que certamente serão adoráveis, que têm família, que têm amigos, e portanto a esse nível não, enfim... Ou seja, não são críticas pessoais. Não são críticas pessoais, claro. Quer dizer, não estamos a diabolizar pessoas, estamos a diabolizar um projeto político que foi pelo caminho errado e que se meteu numa encruzilhada, e essa encruzilhada está a prejudicar e vai prejudicar a cidade e o concelho de Évora. Agora, isto é só isto é política e dizermos o contrário, não estaríamos a prestar, em nosso entender, um bom serviço ao concelho e não estaríamos a ser coerentes com aquilo que apresentámos, que é totalmente diferente daquilo que está a ser realizado. Agora, eu não vejo neste momento, enfim, nenhuma área que possa ser elogiada. Fala-se muito na redução da dívida. Obviamente que a dívida estava a níveis insuportáveis, insustentáveis, e, portanto, tinha que ter uma tendência descendente. Eu pensei, quando peguei numa Câmara, que tive, no fundo, que reconhecer dívidas antigas não contabilizadas na altura de cerca de 5 milhões de euros, e que encontrei uma estratégia que foi, bom, estamos vários milhões de euros acima do limite, nós temos que, não pondo em causa a geração atual e não pondo em causa a captação de fundos comunitários, fazer uma redução progressiva do endividamento naquilo que a lei nos obriga. O que eu encontro aqui hoje é a bondade da redução da dívida não pode ser posta em causa principalmente quando ela está acima do máximo legal. Agora, não podemos utilizar esse como único argumento para não fazer nada de significativo em termos de investimento público municipal. A dívida está na vida das pessoas. Quando nós temos das estradas em pior estado do país, isso prejudica as pessoas. Isso é passarmos 5 milhões de euros de endividamento municipal, não fazendo nada, passando para a vida das pessoas que partem todos os dias os carros nessas estradas. E é essa ponderação que eu acho que deve ser feita, ou seja, reduzir a dívida é virtuoso, com certeza que sim, mas na medida certa, porque se tomarmos o dobro dos comprimidos, a doença não é aquela, há de ser outra. E neste momento, claramente, aquilo que se tenta agarrar todos os dias por parte da gestão comunista somos os maiores na redução do endividamento. Muito bem. Então é a fazê-lo além daquilo que deviam, porque neste momento há falta de habitação, há falta de escolas requalificadas, há falta de limpeza no concelho, há falta de
obras na rede rodoviária. Ouça, temos um concelho que merecia muito mais. Muito bem, estamos na reta final desta entrevista. O que é que espera do futuro? Enfim, eu pergunto em termos pessoais. O que é que, em termos políticos, em termos pessoais, em termos políticos, pessoalmente, o que é que... Sim, gostava de voltar a concorrer à Câmara de Évora daqui a um ano e meio? Rigorosamente tenho, e enfim, isto não é um lugar comum, já tentarei ser um pouco mais concreto. Rigorosamente o compromisso que tenho é um compromisso para este mandato, é um compromisso que, apesar de todas as dificuldades, porque como imagina, enfim, perder por 270 votos não é propriamente um cenário idílico para um autarca que está habituado a executar e a ajudar as populações que serve, mas apesar dessas dificuldades, cá estamos denunciando aquilo em que acreditamos, respeitando todos aqueles que estão a prestar um serviço público, mas defendendo intransigentemente um projeto, que foi um projeto apresentado aos eburenses há 2 anos e meio, que se chama Valorizar Évora. Em relação ao futuro, devo também referir que este foi um período em que regressei à minha profissão, portanto eu, um mês depois de ter concluído o meu mandato autárquico na Câmara de Reguengos de Monsaraz, enfim, assinei um contrato com um grupo económico e, portanto, como o fiz durante 20 anos antes de ir para a política, continuei a fazê-lo e, de facto, quando nós regressamos às nossas origens, não temos grandes dificuldades em adaptar. Ou seja, o que quer dizer é que não está dependente da política? Nunca tive, não, mais até do que neste momento não estar dependente da política, é que convém dizer algumas coisas que normalmente não se dizem. Nunca tive nenhum cargo de nomeação político remunerado, nunca. Nunca me pus a jeito para trepar, para nada, e por isso a melhor prova é aquilo que desempenho hoje. Nunca, felizmente, me faltou emprego e sempre tive que prestar contas semanalmente aos acionistas pelos quais trabalhei, e já lá vão quase 3 décadas de trabalho como economista e como gestor de empresas. E, portanto... Mas já agora, desculpa lá, diz isso claro. Porque, por exemplo, na altura, logo a seguir às eleições, a memória, havia muita conversa, o José Calixto vai para aqui, sim. O José Calixto vai para... Sente necessidade de justificar... Sinto necessidade de, acima de tudo, dizer a verdade. Porque a verdade é esta. Agora, isso e essa referência que faz leva-me também a outra reflexão. É que para que é que essas notícias eram plantadas nos jornais? Para quê? Quer dizer, isto deve ocupar as pessoas também. A mim não me ocupou muito tempo. Porque quando ninguém falava comigo, quando não havia nenhuma conversa minha também com outras pessoas, olha, eu quero ir para aqui ou para ali, rigorosamente nenhuma. E quando eram plantadas notícias nos jornais, enfim... ainda por cima, enfim, em circunstâncias às vezes um bocadinho esquisitas, determinados jornalistas, determinadas circunstâncias que eu já nem me quero recordar, isso é uma pergunta legítima da parte do Sérgio. Quer dizer, mas olha, eu também não sei, porque, como lhe disse, e a forma que eu tenho de me defender e de deixar claro como foi a minha vida antes e depois da política e durante a política, é dizer coisas básicas. Nunca tive nenhum cargo de nomeação, nunca fui remunerado, sempre utilizei os meios pessoais. Tenho um carro que utilizei mais de 150 mil quilómetros para servir o município onde estava, nunca comprei nenhum telemóvel com dinheiros públicos, nunca meti nenhuma ajuda de custo a que tinha direito nas contas do meu município. Portanto, há aqui uma série de coisas que depois não coincidem com esses tais cenários. Quantas vezes o meu nome de facto foi referido para ir para cargos públicos quando eu tinha um contrato assinado com um grupo económico onde já estava a desempenhar a minha missão. Enfim, naturalmente continua a contar com a compreensão dos meus acionistas para todo este tempo que tenho que dedicar à causa pública e que faço com muito gosto, mas é só isso. Isto para dizer, as minhas balizas são sempre aquelas dos compromissos que assumo em termos públicos. Assim foi nos 4 mandatos autárquicos e assim é neste.
No futuro, obviamente que este é um cargo difícil, mas que tenho a certeza que terá muitos e dedicados candidatos a ocupá-lo. Tenho que, sem nenhuma ironia, deixar uma palavra de muita sorte para quem abraçar este projeto. E quando digo isto, nem sequer me estou a afastar, nem a afastar nem a incluir. Estou a dizer, a Câmara Municipal de Évora, a autarquia de Évora, precisa que os próximos autarcas tenham muita sorte e muito engenho para levar a cabo um projeto que é ciclópico. A Câmara, neste momento, eu não vou dizer que alguns serviços estão bloqueados, mas não correspondem minimamente às necessidades do Concelho. E isso não pode ser assacado aos trabalhadores municipais que muitas vezes, e aos dirigentes municipais, que muitas vezes estão bloqueados por falta de orientação, por falta de coordenação, por falta de terem uma estratégia para onde ir, de saberem quais são os seus objetivos. E sabemos como é que isso influi no desempenho de qualquer um de nós, na vida profissional, na vida política, em tudo isso. Portanto, o futuro na Câmara de Évora é para alguém que tenha, de facto, a coragem de deixar de ter vida própria durante algum tempo. Muito bem, José Calixto, muito obrigado por esta conversa de final de tarde. Quero-lhe agradecer a disponibilidade mais uma vez. Quanto ao Falando Com, fica por aqui. Regressamos 2 a 8 dias com o Presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto Sá. Muito obrigado por esta oportunidade. Boa tarde. Falando Com os principais protagonistas em entrevista na DNFM.